Olá pessoal, meu nome é Gabriel Floriani e esse vídeo é para mostrar as diferenças entre uma Les Paul e uma SG. É um vídeo com o intuito de tirar as dúvidas, né, com as questões de disposição de cada guitarra, vantagens de cada guitarra, né. Não vou entrar no mérito do captador, do som propriamente dito, mas sim da disposição física, né, da anatomia de cada uma, qual que tem vantagem, qual que não tem, e a disposição dela para você que às vezes comprar uma guitarra diferente, né? Eu mesmo nunca tinha tido uma SG, eu peguei essa aqui ano passado e eu confesso que eu tô gostando bastante. Eu sempre tive Les Paul, desde que eu comecei a tocar guitarra, eu sempre gostei muito da Les Paul, e como recentemente eu peguei uma SG, e é uma guitarra que não é tão comum quanto a Les Paul acaba sendo mais clássica, né? Mas eu vi algumas vantagens nela bem interessantes, de ergonomia principalmente. Então eu vou falar um pouquinho sobre as duas aqui, mas o intuito desse vídeo não é falar sobre o som propriamente disso, porque você vai fazer muita diferença principalmente com a captação, né? Essa aqui é uma Les Paul que tem um captador P90 também, essa aqui tem um captador humbucker, então elas têm algumas diferenças por causa desse captador. Mas a anatomia delas é bem diferente e é bem interessante a gente notar. Bem, aqui eu tenho duas guitarras da marca Vintage. É uma marca que tem um custo-benefício muito legal para quem quer umas guitarras, como o próprio nome já diz, Vintage, né, com a pegada mais antiga. E eu peguei primeiramente eu tinha uma Les Paul, eu peguei uma Les Paul dessa marca, depois eu peguei essa SG que gostei muito e eu estava atrás bastante dessa Gold Topic com captador P90, que é uma espécie de captador single, né, um captador com bobina simples. Só que ele soa diferente de um captador de uma Strato, por exemplo. Ele tem uma outra característica pela construção da guitarra também, então é bem interessante notar isso. Primeiramente vamos falar da SG aqui, o que eu achei das vantagens e desvantagens que ela tem em comparação com a Les Paul. Aqui a gente tem uma SG, pessoal. A SG ela era uma Les Paul originalmente com o intuito de ser uma guitarra mais ergonômica. Ela é mais fina, como vocês podem ver. No geral, todas as SGs que eu peguei, via de regra, assim, de forma geral, elas são mais leves por conta dessa madeira mais fina que ela tem no corpo. Ela é mais fina, né? Podem notar, né? Isso dá bastante diferença de peso comparado com a Les Paul. E a disposição dela, ela tem dois captadores também. Normalmente, né, tem a versão com 3 captadores, mas o que eu tô querendo fazer no Instituto é pegar as versões mais comuns de cada uma, né? Então, assim, partimos do pressuposto que o normal é com 2 captadores. Claro que tem aquela versão que tem 3 captadores também. Esse aqui, ponte fixa, tem a versão com ponte Bixby também, que também não é o comum, né? E uma coisa que é bem interessante, que eu achei que tem uma ergonomia muito melhor do que a Les Paul, é justamente a parte do cutaway aqui, né? Chama esse espaço que a gente tem para tocar as notas mais agudas. É uma guitarra que tem 22 casas. E quando eu toco aqui, ó, na casa 22, a minha mão fica muito confortável, como vocês podem ver, ó. Eu não tenho dificuldade de acessar essa nota da bend aqui, ó. A posição é excelente. Além, então, você tem essa vantagem do peso e você tem essa vantagem do acesso aqui às notas mais agudas, o que torna ela bem mais ergonômica do que a Les Paul. Eu já vou mostrar a Les Paul ali, vocês vão ver que, para quem já tocou, sabe como é que é, mas para quem não sabe, né, às vezes quer adquirir uma guitarra pela a primeira guitarra ou quer mudar de guitarra, às vezes não tem essas dúvidas, então tem essa questão. As duas têm a escala igual, o mesmo tamanho, diferente da Strato, que tem a escala um pouco mais longa, né? Então aqui a parte da disposição da mão também, ela tem a mão com 6 tarraxas para cada lado, essa questão é tudo igual. Ou uma coisa que às vezes atrapalha, dependendo da guitarra, eu já peguei algumas guitarras SG, a parte da furação aqui para alça, às vezes pode ser um incômodo. Tem algumas guitarras que eu já toquei que elas são um pouco desequilibradas quando você põe essa alça nessa posição aqui. Essa aqui não, essa aqui eu gostei, ficou bem confortável. Pela distribuição de peso, às vezes a mão às vezes é um pouco mais pesada, então ela fica meio desengonçada quando você toca ela em pé. Isso também é uma desvantagem.
A chave seletora de captador fica aqui diferente da Les Paul, né? Os botões ficam um pouco mais distantes até da posição da mão. Mas geralmente você tem isso aqui, né? Botões de volume individual aqui e botões de tom aqui na parte mais externa da guitarra. A parte do cabo, o conector do cabo, o jack fica aqui na parte frontal da guitarra, né? Diferente da Les Paul que fica na lateral. A chave seletora aqui, né? Ponte aqui, essas partes da ponte aqui são todas praticamente iguais, né? O escudo dela fica mais coladinho no corpo. A ergonomia dela é uma das... A ergonomia dessa guitarra é uma das maiores vantagens que eu vi da SG, assim, porque ela tem todas as qualidades de uma Les Paul, praticamente, né? Geralmente o timbre vai ficar muito próximo pelo captador e tudo. A construção, o braço também, a escala reduzida comparada com uma Strato também. Então ela tem todas as vantagens de uma Les Paul com mais vantagens ainda, com essa questão da ergonomia. No geral, essas guitarras, o que a gente vai ver é com o braço em rosewood também. Não, dificilmente você vai ver uma guitarra dessa Les Paul, SG, que seja com o braço em maple, né? Aquela madeira mais clara, né? Vamos ver, dar uma olhada na Les Paul então pra gente comparar aqui, ó. Bem, pegando aqui a Les Paul, pessoal, vocês podem ver que aqui a chave seletora fica numa outra posição. Eu acho aqui um pouco mais confortável. Atrapalha quando você quer fazer tapping, né? Quando você vai fazer um trabalho de tapping aqui no braço, aqui, ó, ela fica aqui roçando aqui no teu braço. Nesse caso, se você faz tapping, acaba sendo um pouco, acaba atrapalhando um pouco. O que é uma das desvantagens maiores da Les Paul é aqui, ó, o acesso dessas notas mais agudas. Ela também tem 22 casas, né? O mesmo número de casas da SG, só que aqui, ó, olha como é que fica a minha mão aqui, ó. Eu tô na 22ª casa aqui, ó. E olha como é que fica a minha mão. Veja como ela fica numa posição bem mais confortável. Meu polegar não tem um acesso muito bom, né? Algumas Les Pauls mais... alguns fabricantes, alguns modelos eu já vi que eles fazem um acesso mais fácil aqui, né? Fazendo um cavado aqui. Mas a Les Paul clássica, que é essa aqui, ela sempre vai ter esse problema. Quando você pega uma Les Paul no padrão da Gibson mesmo, né? Braço colado também, a SG também tem o braço colado também, eu esqueci de falar. Coisa que é característico da Gibson, né? Diferente da Fender, Stratocaster, que são com parafuso. Aqui outra questão, a grossura do corpo, né? É geralmente uma guitarra mais pesada. No geral, ela é uma guitarra mais pesada porque o corpo dela, pode ver, por mais que tenha alívio de peso aqui no corpo, ela é uma guitarra mais pesada. O jack fica aqui, né? O conector do cabo fica aqui na parte lateral da guitarra, com exceções, pessoal. Tô falando assim de forma geral, né? A parte da alça fica aqui. Essa aqui é bem pequenininha, fica aqui na posição tradicional, né? Aqui uma aqui, outra lá, fica bem tranquilo. O acesso à parte elétrica aqui, ó, também você tem um só para a chave seletora e outro só para os potenciômetros do volume e tom. Coisa que na SG não tem essa parte aqui, né? Só vai estar tudo na mesma parte. O volume fica um pouco mais perto aqui, o acesso dele é um pouquinho mais perto da mão. Uma vantagem da Les Paul. A ponte aqui fica praticamente na mesma posição. O braço também em rosewood. A mão praticamente igual aqui no caso, né? Tarraxas e tudo. Essa questão ela é praticamente idêntica da SG. Bem, essa guitarra aqui, como vocês podem ver, ela tem um captador P90, né, que dá uma característica diferente para ela. É um das coisas que me atraíram nesse modelo aqui, mas eu vi muita vantagem na SG pela questão da ergonomia. Para tocar, o acesso às notas ali realmente é uma vantagem inegável da SG comparado com a Les Paul. Então, pessoal, esse vídeo é para fazer essa comparação com as guitarras para você que não tem tanta experiência, nunca teve contato com umas, né? Eu mesmo tive pouco contato com a SG anteriormente, toquei com algumas de alunos meus, alguns conhecidos ali, mas
Foi a primeira, ano passado que eu adquiri, foi a primeira SG que é a minha guitarra mesmo que eu adquiri. E, cara, eu gostei muito da guitarra, achei muito legal a ergonomia dela para se tocar, o conforto, né, para tocar, o acesso às notas ali, então a guitarra ser leve também. Então isso tem bastante vantagem, né? Embora seja, dependendo da madeira que você usa, é claro que o peso vai variar, mas só do fato dela ser o corpo dela mais fino, né? Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Compartilhe, comente aí, vejam o que vocês sugerem. Eu vou fazer outros comparativos também desses, né? Com o Stratocaster, com a Jazzmaster que eu tenho aqui. Para quem tem dúvida, né? Nunca teve acesso a essas guitarras, para ver quais são as diferenças aí. Se você tem uma SG, comente aí, ou uma Les Paul, comente aí quais são as suas vantagens e desvantagens dessas guitarras. Um grande abraço.